Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar de incorporação de fundos, vai trazer o caso da incorporação do QAMI11 pelo ALZM11. Então, a tendência do mercado, né, é uma consolidação, principalmente em momentos de crise. E o que é a incorporação, né? Um fundo imobiliário ele pode ser incorporado por outro. Então, existiam dois fundos, um fundo menor, outro maior, então mais ou menos do mesmo tamanho, isso não tem tanto problema. E o caso de hoje é inclusive sui generis, né, que foi o menor que incorporou o maior, se bem que a diferença não era muito grande. E para isso, né, para essa questão da incorporação, existem duas regras. Primeiro, o fundo ele tem um objetivo comum, né, e ambos os fundos, né, nesse caso aqui, eles têm um objetivo comum. Os investimentos que eles fazem são os mesmos ativos. Então tem que ter uma compatibilidade entre esses ativos aí do fundo, porque cada fundo ele tem um mandato, ele tem um regulamento, e ele tem que obedecer esse regulamento e esse mandato pelo qual ele foi constituído. Segundo, é a verificação do enquadramento após incorporação. Então, um fundo pode ter uma parte grande de um determinado tipo de ativo, e o outro também. Quando você soma tudo, aquela parte deveria ser menor e acaba ficando maior. Então, após essa incorporação, esse enquadramento ele tem que estar correto, né? Ele tem que estar certo. E, por último, tem que ter aprovação dos cotistas em uma Assembleia Geral Extraordinária. Os cotistas, na final, né, na verdade, é que manda no fundo, e os fundos eles chamam, né, um AGE para ver se os cotistas eles concordam, né, com esse processo de incorporação. Então, no mercado há uma tendência à consolidação, no mercado de uma forma geral, não estou falando só de fundos imobiliários, né, estou falando de ações, né, de empresas, né, fora do ambiente de bolsa, dentro do ambiente de bolsa. Os mercados tendem a se consolidar e os grandes tendem a ficar cada vez maiores, né, os pequenos eles tendem, né, a ser absorvidos pelos grandes. É uma tendência de mercado, principalmente em momentos de crise. Tanto ações, fundos imobiliários, no nosso cotidiano a gente vê exemplos disso. Então, os maiores eles tendem a fazer essa incorporação, comprar os menores, e as crises elas acabam acelerando essa tendência. Então, uma empresa pequena ela está numa crise muito grande, ela não consegue empréstimo, ela tem dificuldade, e ela tem ativos, ela gera renda, mas só que ela vai quebrar, né? Então, é muito melhor ela vender, ela sair, né, da posição, do que ela realmente ficar sem nada. Então, muitos grandes empresários, muitas grandes empresas, eles acabam comprando empresas menores e eles saem desse período de crise ainda mais fortes, eles saem maiores, ainda mais fortes. E tem um livro que fala disso brilhantemente, né? Que é principalmente essa questão do cisne negro, né, do problema que tem e dos antifrágeis, né? Então, a empresa antifrágil, né, seria isso. Então, você tem um cisne negro, você tem um problema muito grande, que as empresas elas quase quebram, mas tem uma empresa que sai ainda mais forte, né? São as empresas chamadas de antifrágeis, né? Então, existem, inclusive, livros que falam sobre esse assunto. E isso, né, se deve a, principalmente, você comprar, né, os grandes eles querem comprar os menores com um preço muito bom. E a crise, ela acaba levando, né, o preço dos menores a ficar uma marmelada, digamos assim, né? Então, quem está comprando, ele acaba comprando na baixa. Então, isso é verdade dentro do mercado de bolsa de valores, fora do mercado de bolsa de valores, né? Você compra na baixa, você compra muito melhor. Então, grandes empresas compram, né, concorrentes ou compram empresas menores, né, principalmente em momentos de crise, né, que existe um grande desconto, o desconto frente, né, ao valor patrimonial, como é o caso aqui dos fundos em lead. Qual é a vantagem da consolidação, né, do setor, principalmente aí dentro dos fundos imobiliários? Então, quando um fundo imobiliário se junta com outro, esse é um caso aqui específico, né, desses dois fundos que estão se juntando, a LZM e o QAMI, eles vão ter uma maior diversificação. Então, eles acabam ficando maiores. Não eram fundos grandes, eram fundos pequenos ainda, e eles acabam ficando maiores, tendo uma maior diversificação. Como ele tinha duas equipes, uma equipe em cada fundo para fazer gestão, eles acabam diminuindo, né, os custos, de uma forma geral, do fundo. E também, como você tem um maior número de cotas, maior número de cotistas, você acaba melhorando a liquidez, né? Então, fica mais fácil você entrar e sair de uma posição do fundo. Então, existem essas características que são vantagens, né, dessa questão da consolidação. Então, o fundo vai ficando grande, vai ficando mais diversificado, vai ficando mais seguro, porque você tem uma diversificação maior, você consegue uma redução de custos, mais para frente você consegue essa questão de diminuição de taxas, isso é natural. Fundos grandes, eles conseguem fazer isso. E quais são os cuidados, né,
que a gente tem que observar nesse ambiente de consolidação. A qualidade dos ativos, né, que estão sendo adquiridos. Então, um fundo, quando vai fazer uma proposta para fazer essa compra, né, de outro fundo, ele tem que olhar, né, o portfólio que ele está comprando. Então, o portfólio tem que ser também um portfólio de qualidade, e isso é aprovado em AGE, em Assembleia. Então, os cotistas vão lá e veem, não, realmente esse fundo aqui tem bons ativos, a estratégia dele é parecida, né, então vale a pena fazer essa consolidação, essa incorporação. Então, deve haver também uma aderência, né, à estratégia do fundo incorporador. Então, o fundo que está incorporando tem que ver, né, se é aderente à estratégia dele essa questão dessa incorporação. Então, esse exemplo recente foi do ALZM11, que é um fundo multiestratégia da Aliança, que está incorporando o QAMI, né? Então, a data foi dia 31 de outubro, tem um dia, né, que eu estou gravando no dia 1º, então tem um dia que aconteceu, né, quando você vê esse vídeo, já é bem recente. A incorporação será feita por relação de troca entre as cotas, né? Então esse aqui é um assunto legal para vocês entenderem como é que é feita essa incorporação, né? Então cada fundo tem um patrimônio, tem um patrimônio líquido aí, tem um valor patrimonial, e aí eles observam esse valor patrimonial dos fundos, a quantidade de patrimônio líquido, aí você vai ver a quantidade de cotas que vai sendo trocadas, né? Então aqui tem um exemplo aqui numérico, para que fique mais fácil, né, de você entender como é que acontece essa questão da incorporação. Então, quais foram os valores considerados, né? O QAMI foi considerado o valor patrimonial dele em 94,51, né? Ou seja, o PVP dele está em 0,91 nesse preço, e o ALZM11, né, que é o fundo incorporador, a cota dele estava em 91,60. O PVP dele está 0,92. Então a gente tem duas informações aqui. Se você pegar esse valor aí, ó, do QAMI, e dividir pelo 91,60, vai dar 1,03. Então ali em cima está escrito, cada cota, né, do QAMI será substituída por 1,03 cotas do ALZM. Então, para cada uma cota que você tinha do QAMI, você vai receber 1,03 cotas do ALZM. Só que existia uma diferença de mercado ali com relação ao preço que ele estava no mercado e não só do valor patrimonial. Então tem o preço e o valor patrimonial, e o mercado ele acaba ajustando essa diferença. Então você faz pelo valor patrimonial, né, o patrimônio daquele fundo vale tanto, realmente, só que no mercado também existia um valor de mercado. Então esses dois valores eles acabam se ajustando depois que é feita essa incorporação. Então foi o que foi feito aqui. Esse aqui é o quadro, né, o exemplo recente. Patrimônio líquido do QAMI, 75 milhões, do ALZM, que é o fundo incorporador, 63. Então, o ALZM é um pouco menor, né, do que o QAMI. E o fundo, após incorporação, ele vai somar os dois patrimônios, aí vai ficar com 139. Quantidade de cotas do QAMI, né, como ele é um fundo maior, 800 mil cotas, e do ALZM, 691 mil. Então, juntando os dois, deu 1.492 mil cotas. Valor patrimonial, né, 94 e 91. Quando você faz essa junção aí pelo número de cotas e faz o valor, né, o valor final vai ser do fundo que foi o incorporador, né, vai ser o 91,60. E aí você vê a participação. Então, como o QAMI é maior, né, a participação dele ficou em 54 e pouco, e o outro 45. Né? A quantidade de cotas também total. E aí você vê a relação de troca, 1,03, e tem um monte de casa decimal aí depois. Né? O que acontece é que você junta os fundos, coloca pelo valor patrimonial, né, e você tem uma quantidade nova de cotas, e você abraçou, né, o patrimônio que existia tanto em um fundo quanto em outro, e virou um fundo bem maior. Né? Então ele ficou mais diversificado, aquelas questões todas que a gente viu. Só que a gente vê que nesse slide aqui que tinha uma diferença, né, de VP. Ó. Então o QAMI estava com um preço com relação ao valor patrimonial de 0,91 e o ALZM 11, né, de 0,92. Então, diferença pequena, lógico, né, mas a gente vê como o mercado reagiu a essa questão da incorporação. Então, esse fundo aí, né, ele é o ALZM, né, o ALZM ele caiu 2,58, porque ele estava com um valor patrimonial um pouquinho maior, né, o PVP um pouquinho acima, né, do outro fundo, né, do ALZM, e o outro fundo ele acabou subindo um pouco, né, de 80 e pouquinho para 84,60. Então o mercado ele acabou ajustando ali também, que ele achava justo com relação a isso. Então tem o valor patrimonial e tem o valor que o mercado acha. A diferença não foi tão grande, né, foi poucos por cento ali, a porcentagem foi pequenininha, 2 e pouquinho, né, mas o mercado ele acaba
ajustando esses eventos também. Então, o evento ele é feito no patrimonial, normalmente, mas o mercado ele acaba ajustando o preço, né, para refletir, né, a relação que ele achava que tinha que ter de desconto mais nesse ativo naquele. Então, o mercado ele tem uma certa eficiência para poder colocar essas coisas aí no preço. Então, o vídeo de hoje era para falar um pouquinho sobre essa questão de incorporação, que acontece muito, né, no mercado, a gente saindo de um momento de crise, a gente tem o governo aí que mudou a legislação, que você tem que ter no mínimo tantos cotistas, então os fundos começam a se mexer também para não ficar muito pequeno, porque um fundo pequeno ele pode ser tributado. Então tem várias questões, né, nesse ambiente regulatório, nesse ambiente de fundos imobiliários que a gente tem que observar, e um fato é que os fundos maiores, mais diversificados, eles acabam trazendo mais segurança para os cotistas. Tá? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no canal, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? A gente tem também os relatórios de fundo imobiliário, de FIP, de FIINFRA, que eu sou analista, e eu faço esses relatórios aí em caráter semanal e quinzenal, e você pode encontrar o link deles no final, embaixo aqui do vídeo, tá bom? É isso que a gente tinha para hoje. Até o nosso próximo vídeo.